Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o capítulo 4, tá? Da parte de álgebra e finalizamos aí a apostila 1 dessa parte de álgebra, tá? Aí eu vou finalizar na outra aula a parte de trigonometria e aí pulamos para a apostila 2, tá certo? Só um recado inicial. Turma, assista todas as aulas, tá? Eu estou percebendo que alguns alunos estão deixando as aulas para depois. E aí, quando você deixa as aulas para depois, vai acumulando uma aula, duas aulas, e acaba que você ficando perdido, tá certo? Essas aulas, turma, são gravadas com muito cuidado, tá? Eu analiso demais qual é o conteúdo que eu vou passar para você, faço os slides com muito cuidado, com muito carinho aí para vocês veem a qualidade das nossas aulas, né? Nossas aulas de matemática. Então, não deixe, turma, de assistir, assista todas. Dá muito trabalho para fazer isso aqui. É muito mais fácil você dar uma aula presencial do que online, tá certo? Aqui eu trabalho duas vezes. Eu preparo a aula, preparo os slides, eu tenho que fazer a gravação não pode sair de qualquer jeito, né? Então, eu tenho todo cuidado para passar o conteúdo de qualidade para vocês, né? Então, por isso, assistam todas as aulas. Cada aula é gravada com muito cuidado, com muita atenção, para que vocês tenham o melhor conteúdo aí de matemática e ajudar vocês no aprendizado, tá certo? Então, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai iniciar função 1, capítulo 4, tá? Tá aí na apostila 1 de vocês. Então, segue comigo. Na prova, eu havia falado sobre... Vou só dar uma voltada aqui, né, nos slides, ó. A gente falou sobre função, né? O que é função, o que é relação. Então, tudo isso você já tem noção, né? Distinguir o que é função e do que não é função, né? Mas vamos só recapitular aí, ó. Função, turma, ó, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, tem um conjunto A e B. Vou aproveitar nesse daqui, ó. Daqui tem um D e aqui a relaçãozinha, né? O que foi que aconteceu? Cada um tá ligado aqui, ó, a essa relaçãozinha. Não seria função, só um exemplo. Se eu tivesse aqui o menos 2 saindo duas flechinhas. Se no domínio aqui, ó, no A, saísse duas flechinhas, aí não seria o que? Função. Isso daí eu falei nas aulas anteriores, né? Diferenciando o que é função e o que é relação, né? Então, todas, tá aí, ó, fizemos o capítulo 4, a questão 4, até cair na prova, né? Para vocês fazerem relação 1, relação 2, domínio 1. Então, quem acertou essa questão aqui, com certeza entendeu a diferença de função e relação, tá certo? Então, vamos seguindo. Na aula de hoje, capítulo 4, função 1, segue comigo. No decorrer das aulas, a gente vai trabalhar com vários tipos de função, tá certo? Mas de início, a priori, iremos ver função linear, tá certo? Iremos ver função linear, que próximo slide irei falar que é função afim, tá certo? E aí, no decorrer do ano, vocês vão ver função quadrática, função polinomial de terceiro grau. Nessa parte aqui é mais a questão de grafo, vocês olhar, entender e identificar, diferenciar cada uma dessas daqui. Aí vocês também vão ver função modular esse ano, função exponencial e função logaritmo, tá certo? No decorrer desses slides, eu acrescentei outras que são as básicas, tá certo? Aqui, ó, considera as básicas, que é função linear, função quadrática, tá? Aqui também intermediária, essa daqui função exponencial e função logaritmo, tá certo? As principais são essas daqui, essas quatro. São quatro tipos de funções aí que são cobradas até em vestibulares, Enem, UVA, UES, entre outros que vocês forem fazer, tá certo? Então vamos seguindo. Qual é a primeira delas? Iremos ver função afim. A função afim não deixa de ser uma função de primeiro grau, uma função linear, tá certo? A função afim, ela tem casos particulares. Quais são os casos particulares? Ela pode ser uma função constante, aí o nome já diz tudo, ó. Ela nem cresce nem diminui, ela fica constante, tá certo? Ela pode ser assim, constante na horizontal ou constante na vertical, tá certo? Nesse caso aqui, ó, quando ele é constante na horizontal, o que é constante? O valor do y, tá certo? E vai aumentando aqui, ó, o valor do x.
Agora, quando ela é constante na vertical, o que é constante? É o valor do x e vai aumentando os valores do y. Existe casos desse tipo? Sim, senhor. Existe mais, tá? Vamos seguindo aqui. E aí eu tenho, ó, função linear. Ela pode ser crescente, já diz tudo, ó, já está crescendo. Ela pode ser aqui, ele colocou aqui, ó, função identidade. O que é função identidade? É quando o valor do y for igual ao valor do x. Aí eu digo que é função da identidade. Ou seja, por exemplo, se for crescendo aqui 2 e aqui 2, ó, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, aí eu digo que é função, no caso é a função identidade, tá certo? Então, beleza, ó. Então, vamos seguindo. Aí, ó, como é que é cobrado, professor, essa questão de função afim? Pronto, eu vou direto no que é cobrado e eu aconselho vocês copiarem tudo, tá certo? Desse slide. Faça os gráficozinhos, é bem legal, fica bem divertido, tá? O estudo de vocês. Faça os gráficos, copie as questõezinhas, faça a resolução, que fica bem legal, bem organizado para vocês entender e revisar, né? Na hora de vocês fazerem a revisão final para a avaliação de vocês. E o que diz aqui na questão 1? A questão diz assim: dados os pontos A, 1 e 3 e B, 2 e 5, construa o gráfico da função afim e sua equação. Ponto. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Primeiro de tudo, ó, o que a gente vai perceber? Ele vai te dar 2 pontos, tá? Ele vai te dar 2 pontos, A e B. Através de 2 pontos, turma, vocês já sabem que eu posso traçar uma reta, tá certo? Se eu tenho uma reta, eu posso fazer uma função linear, né? Crescente ou decrescente, e aí a gente vai ver. Então, vamos lá. Eu tenho 2 pontos. Eu tenho um ponto A, ele falou que esse ponto A é 1 e 3, e eu tenho um ponto B, 2 e 5. Pronto. Ele vai te dar 2 pontos e te pedir para construir o gráfico, tá certo? Geralmente, nas provas, eles são cobrados o que eu vou falar nos slides seguintes. Como vocês estão tendo o primeiro contato, então a gente vai aprender passo a passo a construir o gráfico. Depois, nos exercícios posteriores, vocês vão olhar os 2 pontos, tá? E aí ele vai te dar os 2 pontos e vai te pedir qual é o gráfico, tá certo? Mas agora a gente vai aprender a construir mesmo. Porque você sabendo construir, fica fácil você saber identificar qual é o gráfico correspondente aos 2 pontos, tá certo? Então vamos lá, vamos juntos, passo a passo, sem muita pressa aqui, vocês vão pegar bem direitinho. Vamos lá. Primeira coisa, o ponto aqui, o ponto A, ela me dá um par ordenado. Lembrando que o primeiro é o x e depois é o y. No ponto B também é um par ordenado. Primeiro é x, depois é o quê? Y, tá certo? E aí, ó, vocês vão ter o seguinte, ó, vamos construir aqui o gráfico. Eu vou ter esse gráfico aqui, ó. Pronto, ó. Tá aí o gráfico, ó. Tá certo? Aí eu vou colocar os pontos, ó. Ponto A, x1, y3, ó. 1, 2, 3, pronto. Então, x1, aí o que eu faço, ó? Eu vou fazer aqui, ó, pontilhadozinho e já coloco o ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto A. Um ponto A, 1 e 3. Beleza? Pronto, já posicionamos. É plano cartesiano. Bem tranquilo. Ponto B, 2 e 5, né? Y e 5. Então, vamos continuar. 4, 5. Beleza. Então, tá aqui, ó. Então, vamos pontilhar. E aí, vamos o quê? Ligar. Liga o ponto A e o ponto B. Pronto, ligando o ponto A aqui, ó, com o ponto B, você construiu aqui o seu gráfico. Pronto, a primeira parte aqui, ó, construiu o gráfico da função afim, beleza. Agora vamos lá, sua equação, e aí que tal? Vamos construir agora a equação da função afim. Primeiro de tudo, ó, quero que vocês gravem aí, já coloque aí na anotação de vocês que o que eu tenho? Quando é a função de primeiro grau, ela tem exatamente isso aqui, ó. A sua equação é essa forma. Dessa forma, y igual que a x mais b.
Tá certo? Professor, sempre assim, sempre. Lembra das anotações anteriores que eu havia falado para vocês? Lá quando a gente aprendeu a calcular o f de 1, f de 2, então, é exatamente isso aqui, ó. O y ele pode ser dado dessa forma, por f de x, da mesma coisa. Ou eu posso escrever f de x, ou eu escrevo y, da mesma coisa, tá certo? Todos esses valores aqui, ó, no caso aqui, quando ele coloca o y, eu tenho aqui o valor correspondente ao eixo aqui, o eixo y. E o x aqui corresponde a esse eixo, o eixo x, horizontal, vertical. Eixo das abscissas, que é o x, né? E o y, o eixo das ordenadas. Pronto. Professor, já tem a equação, já tem os 50% aí. E se eu souber qual é a formulazinha da equação, já tem os 50%. Agora é fazer o quê? Ó? Segue o passo a passo. Primeira coisa, ó, é você substituir aqui, ó, o ponto A. Quem é o ponto A? 1 e 3. Como assim, professor? No lugar do x, você vai colocar 1. No lugar do y, você vai colocar 3. Então, vamos lá. No lugar do y, coloque 3. E no lugar aqui, ó, do x, coloque quanto? 1. Isso daqui é o ponto A, tá certo? Então, vamos lá. Vamos repetir tudo. O que eu tenho aqui? Ó? 3 igual A vezes 1, A mais B. Ou seja, eu tenho que A mais B é igual a 3. Guarda essa equaçãozinha aqui, ó. A mais B igual a 3. Beleza? Pronto, já usei o ponto A. Agora, eu vou usar o ponto B. Vamos usar aí o ponto B. O ponto B eu tenho o quê? 2 e 5, tá certo? Ponto B, 2 e 5. Vou destacar aqui os pontos, ó. Ponto A e eu tenho o quê? O ponto B. Pronto, vamos lá. O que eu tenho aqui? No lugar do x, eu vou colocar 2. No lugar do y, eu vou colocar 5, tá certo? Então, vamos substituir aqui direto nessa equaçãozinha. Y vale quanto? 5 igual a vezes... Eu vou colocar de outra cor, né? Para ficar legal. Então, vai ficar 5 vezes o A vezes o X, que vale quanto? 2 mais B. Mais B. Tá certo? Pronto, vamos organizar. Eu vou ter assim, ó. 2 vezes A, 2A mais B é igual a 5. Pronto, organizei. Beleza aqui? Professor, e aí? Mas eu quero saber a equação, professor. Não quero saber quem é A, quem é B. Sim, mas aí o nosso desafio é encontrar o valor do A e o valor do B. Porque sabendo o valor do A e o valor do B, aí a gente vai substituir nessa equação, pronto. Aí encerrado tudo. Beleza? Então vamos lá. Feita a primeira parte, eu vou apagar aqui, ó. E a gente vai ganhar espaço, tá certo? Professor, eu tenho duas equações e duas incógnitas. O que eu faço? Vocês já sabem. Duas equações e duas incógnitas lá da sexta série, que é o 7º ano. É o que? É o sistema, montar sistema. É exatamente isso, ó. Então, eu tenho A mais B igual a 3. Quem é a outra? Outra equação, 2A mais B igual a 5. Beleza aí? Professor, e aí, como é que eu resolvo? Turma, escolhe uma e multiplica por menos 1. Vou fazer com essa daqui. Então, vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que menos A menos B é igual a menos 3. Não é isso? Então, ó, A vezes 1 menos A. Mais B vezes 1 menos B. 3 vezes 1, 3 vezes menos 1, menos 3. E repete a de baixo, ó. 2A mais B igual a 5. Tranquilão? O que eu faço agora? Eu vou somar as duas equações. Ó. Menos A com 2A, A. Menos B com mais B, corta. Menos 3 com 5, 2. Fechou aqui, ó. Então, A igual a quanto? A igual a 2. Professor, e aí? Terminou? Não. Tu já encontrou o valor de A. Agora é só substituir e encontrar o valor de B. Como assim, ó? No lugar de A, você pode escolher a primeira equação ou a segunda equação. Vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Eu escolhi a primeira equaçãozinha aqui, ó.
Então, ó, venho aqui, vou apagar tudo, já sei o valor de A igual a 2. E eu vou escolher a equaçãozinha que fica mais fácil, né, para mim, ó. Eu sei que a primeira equação é A mais B igual a 3. Então, ó, o A eu vou jogar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 2A mais B. Joga esse cara para lá. Então B é igual a quanto? 3 menos 2. B igual a 1. Pronto, B igual a 1. E aí, professor, já encontramos o valor de A e de B. E aí, o que eu faço? Turma, agora é só substituir, ó. Vai substituir aonde? Na equaçãozinha. No lugar de A, ó, eu vou colocar 2, né? Ó. Vou colocar 2, joga lá para cima, então vai ficar 2x. E no lugar de B, vou colocar 1. Então, resposta, y igual a 2x mais 1. Então, resumindo tudo, ó. Cadê minha equação? Cadê minha equação? Tá aqui, ó. Minha equação tá aqui. Y igual a 2x mais 1. Beleza? Professor, cadê meu gráfico? Ó, tá aqui, ó. Foi a primeira coisa que fizemos, foi encontrar o gráfico. Então tá aí, ó. Encontramos o gráfico e encontramos o quê? A nossa equação de acordo com o que a questão pediu. Beleza? Deixei para vocês a questão 2 para casa, tá? A questão 3, vamos seguindo, ó, e a questão 4, tá certo? Nas próximas aulas, a gente vai fazer a correção da 2, que eu deixei para vocês. Se vocês conseguirem fazer a 3, a 4 e a 5, será um desafio, né? Mas na terceira questão, ó, vou só explicar aqui para vocês, vocês vão conseguir. Ele diz assim, ó, encontra a equação do gráfico. Pronto. Vocês vão ter que extrair os dois pontos, ó. Primeiro aqui eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. Quem é o ponto A? O x aqui é menos 5 e o y não tem, é zero, tá certo? Quem é o ponto B? O ponto B é aqui, ó, x0 e y10. Pronto. Vocês têm que olhar, turma, para o gráfico e conseguir extrair os pontos, tá certo? Isso aqui se chama plano cartesiano. É olhar para o gráfico e entender, ó, e conseguir extrair meus pontos. Pronto. Extrair meus pontos, aí eu vou montar esse mesmo esquema. Pego os dois pontos, substitui na equação, ó, primeiro ponto, ponto A. Aí substitui na equação, vai encontrar uma equaçãozinha, A mais B igual a 3, por exemplo. Pega o ponto B, ó, vai encontrar outra equação. Depois monta o sistema, encontra A, encontra B e joga aqui dentro. Entendeu? Então, para casa mesmo, fica a questão 2. Se vocês conseguirem fazer a 3 e a 4 e a 5, fica um desafio aí para vocês, beleza? Então, a aula de hoje encerramos por aqui e encontro vocês na próxima aula, né? No caso, amanhã, faremos a correção dessa atividade e daremos seguimento aí com as questões de função afim, que é muito importante, tá certo? Então, se você não entendeu, eu aconselho você voltar à aula novamente, assista a aula novamente, faça o seu caderninho, porque tem que fazer o caderno. Então, se vocês não fizerem o caderno, vão ficar perdidos, principalmente nessa parte de função afim, a parte de gráfico. Beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até amanhã.